Bem-vindos novamente. Estamos então iniciando a nossa quinta aula, nossa aula 5 do módulo 2. E a gente encerrou então na aula anterior a parte legal, né, a Constituição, a criação da lei, e a gente vai passar agora então para o Conselho, entendendo que o Conselho está ali dentro, a sua regulamentação está dentro da legislação municipal. A gente pode então agora estar trazendo algumas características do Conselho para que a gente possa fazer o melhor conselho possível. Lembra? A gente falou que no início que um dos grandes problemas é a gente criar primeiro o conselho para depois trazer, isso deveria ser feito, né? A gente criar primeiro, pensar primeiro a criação do conselho para depois criar a lei. Nós falamos isso lá no nosso início, no início das nossas aulas, lá no módulo 1, se eu não me engano, nós trouxemos isso, que um dos grandes problemas quanto a conselho municipal, principalmente, é que nós invertemos a lógica de criação desse órgão. A gente precisa entender que a lei ela vem regulamentar esse órgão que já deve ser trabalhado dentro do nosso município, dentro da nossa comunidade. Então, a gente precisa primeiro discutir o que é conselho, entender o que é conselho, para depois a gente trazer e traduzir isso em papel, para ficar mais fácil. O papel, a lei, ela vem para transcrever ou para externar aquilo que a gente entende enquanto funcionamento. Então, para a gente começar falando do conselho, é impossível a gente começar, sem a gente tratar os pontos principais. Primeiro, a sua definição e segundo, as suas características. Mais à frente, nós estaremos falando sobre as suas funções e aí a gente entra mais em uma parte aqui da sua definição. Tá? Para a gente trabalhar, então, definição, a gente gosta de trazer uma definição mais ampla. Ela vale para todos os tipos de conselho, em qualquer esfera, tá? Seja esfera municipal, seja esfera estadual, seja esfera nacional. A lógica aqui é a mesma. Tá? Muda-se a esfera, então, quando a gente fala na esfera nacional, esse conselho vai deliberar situações a nível nacional. A nível estadual, ele vai exercer, então, suas funções em assuntos que são de esfera estadual, e o municipal vai exercer, então, as suas funções dentro da esfera do município. Okay? A diferença é só essa, de onde vai ser exercida essa função, mas a definição é essa aqui para qualquer conselho. E qual é a definição, então? Nós gostamos de trabalhar com a seguinte definição. Conselho, então, é um órgão deliberativo, consultivo e controlador. Aqui eu preciso fazer uma pontuação, tá? Essas três funções aqui, deliberativo, consultivo e controlador, a gente vai falar uma parte específica. Quando a gente for falar sobre função, a gente vai trabalhar detalhadamente o que é função deliberativa, o que é função consultiva, o que é função controlador. Mas já é importante eu destacar aqui a função consultiva. Nós esquecemos muito que o Conselho é um órgão consultivo. E quando a gente fala de consultivo, é um órgão que deve conhecer toda a realidade municipal. Aí falando do CMDCA, no que tange a política de atenção à criança e adolescente, para que possa responder a quaisquer consultas feitas por quaisquer órgãos. Então, se o Ministério Público encaminhar um ofício para o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, pedindo informações sobre como está funcionando a política de atenção à criança e adolescente a nível governamental, por exemplo, no município, o Conselho tem obrigação de ter essa resposta, porque ele é um órgão consultivo. Assim como, se o Ministério Público solicitar a formação de um parecer sobre determinada política, por exemplo, o Ministério Público está fazendo uma fiscalização sobre a entidade X e ele quer um parecer do Conselho sobre o funcionamento daquela entidade, sobre as ações desenvolvidas por aquela entidade. É obrigação do Conselho ter condição de responder e de emitir esse parecer. Claro, lembra que a gente falou que órgãos técnicos devem ser disponibilizados pela administração? Lógico que isso deve acontecer. Mas quem faz não é o técnico que vai ali de apoio. Quem faz é o Conselho. Então, o Conselho vai pegar o relatório técnico e do relatório técnico ele vai criar o seu parecer. Mas vamos entrar mais detalhado mais à frente. Então, vamos lá. Voltando à definição. Nós podemos, então, definir conselhos como
órgãos deliberativos, consultivos e controladores das ações voltadas à política de atenção à criança e adolescente em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária ou por meio de organizações representativas. Vamos destrinchar um pouquinho disso aqui. Falei com vocês, então, que órgão consultivo, controlador e deliberativo a gente vai falar mais à frente. Primeiro, então, órgão. O Conselho da Criança é um órgão, ok? Ele não tem natureza jurídica, porque ele não tem CNPJ, mas isso não deixa de torná-lo um órgão. Órgão é algo que se divide em vários outros organismos para funcionar, para se organizar. O Conselho não tem comissão, o Conselho não tem mesa diretora, não tem plenária, não tem seus membros. Então, ele tem vários organismos ali que trabalham juntos para que ele possa funcionar e desempenhar o seu papel. Então, ele é sim um órgão. E um órgão, como a gente já disse, da administração pública municipal, se é um conselho municipal. É um órgão da administração pública estadual, se for o conselho estadual. E é um órgão da administração pública federal, se for um conselho de esfera nacional. Isso é muito importante porque, como órgão dentro da administração pública, quem financia o seu funcionamento é a administração pública. Ele é como outro órgão qualquer, como, por exemplo, o CRAS, como, por exemplo, a unidade de saúde. Então, como tal, ele tem sim que ser financiado enquanto estrutura pela administração pública. A gente já falou sobre isso, né, nas nossas aulas anteriores. Então, essa característica é muito importante. Tá? Ele é um órgão e, como órgão, ele é formado de vários organismos para desempenhar o seu papel. Voltado a políticas públicas de atenção à criança e adolescente, lembra que a gente combinou lá no início? Política pública são as estratégias voltadas para atender uma determinada demanda específica, no caso de criança e adolescente. Então, quem vai pensar, né? Quem vai exercer essa função, essas três funções que a gente colocou aqui, voltando, pensando, definindo estratégias de atenção à criança e adolescente? O Conselho. Então, ele tem o papel de definir, de trabalhar essas ações voltadas a essa política. Em todos os níveis, aqui é a absorção do princípio que a gente colocou da proteção integral. Lembra, a gente falou sobre o princípio da proteção integral, quando a gente tratou sobre os princípios principais no nosso módulo anterior. Então, em todos os níveis. Por isso que prevê, porque isso é a proteção integral, em todas as suas esferas. Tá? Assegurada a participação popular paritária, paridade aqui, mesmo número de representantes da sociedade civil, mesmo número de representantes da administração pública. Paridade, em igualdade de condições. Aqui ninguém vai sobrepor a ninguém. Nem a administração é a líder do conselho, que tem mais votos, e nem a sociedade civil. Aqui é paridade. A gente também já trabalhou bem esse conceito no nosso primeiro módulo. Por meio de organizações representativas. Então, por que a gente fala organizações representativas? Tanto na administração pública quanto a sociedade civil, dentro do Conselho da Criança, né, ela se representa através de organizações. A administração pública é uma organização em si só, então ela está representando esse tipo de organização. E os representantes da sociedade civil também são organizações, ok? Lembrando, nós vamos trabalhar num outro módulo as questões de organizações de sociedades civis, tá? E trabalhar também a questão do marco regulatório, ok? Mas aqui a gente já precisa frisar que são organizações. Isso significa que elas precisam estar organizadas. CNPJ, né? Estatuto, regimento interno, funcionando, né? Ainda que esteja não naquele momento, né? Esteja parada, mas ela precisa estar organizada para funcionar. Então, notem que o próprio conceito aqui do Conselho já traz que seus representantes têm que estar organizados. Além desses pontos que a gente tem aqui na lei, na própria definição de Conselho Municipal, a gente tem outras 3 características importantíssimas dentro aí da política de atenção à criança e adolescente, a qual o Conselho precisa ter e precisa potencializar para ele poder ter um bom funcionamento.
A primeira característica é a autonomia administrativa. Nós vamos voltar no tópico autonomia quando formos falar sobre o conselho tutelar, mas já é bom, é necessário a gente trabalhar isso aqui, tá? Quando falamos em autonomia administrativa, não só administrativa, né? Aqui a gente vai falar de 3 tipos de autonomia: autonomia administrativa, financeira e política. Nós precisamos lembrar que autonomia é diferente de independência. A gente gosta de fazer um paralelo aí com a nossa Constituição Federal, porque ela traz muito bem essas definições e é fácil da gente visualizar. Quando a gente fala que a União é formada pela indissolução, né, dos seus entes, ali como União, Estado e município, federal, Estado e município, nacional, Estado e município, a gente tem lá na Constituição que são entes autônomos. Isso significa que eles têm capacidade de auto-organização, mas eles estão sim dependentes um do outro para determinadas ações. Um exemplo, lei penal não pode ser criada pelo município nem pelo Estado. Então, lei penal, a definição de crime, seja para o meu município, seja para o meu Estado, só a União pode fazer, tá? Só esse ente federado, que é a União, que pode definir o que é crime em todo o território nacional. O Estado não pode falar, aqui é crime. Se lá não é, problema é seu, mas para nós é. Não pode. E o município também. Aqui para nós isso é crime. Não, não é. Só é crime se é definido pela União. Então, eu tenho autonomia de me auto-organizar, mas eu não sou independente. Eu tenho uma dependência do órgão maior, de outro órgão, em determinadas situações definidas por quem? Pela lei. Já a mesma Constituição traz que são independentes e harmônicos entre si o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses 3 órgãos, gente, não dependem em nada um do outro. Eles não precisam de autorização do legislativo para funcionar. Tanto que, se por acaso, por algum motivo, acaba-se o poder judiciário, o poder legislativo e o executivo continuam funcionando. Quer ver um exemplo prático nosso, que a gente não percebe isso todos os dias? O judiciário municipal não existe. Você existe o executivo municipal, o legislativo municipal, o executivo através do prefeito, o legislativo através dos vereadores, mas o judiciário municipal não existe. O judiciário que funciona nos municípios, ele é estadual. Então, eu não preciso de ter um existindo para que os outros existam, diferente na autonomia. Se a União acaba, automaticamente os estados e municípios vão acabar. Então, a autonomia, gente, sempre tem uma dependência definida em lei. Então, não quer dizer que eu estou falando que é um órgão autônomo, que ele é independente. Muito pelo contrário. Ele tem a sua autonomia administrativa, ele consegue se administrar ou se organizar através do regimento interno que nós finalizamos ele na aula anterior. Esse é um instrumento de auto-administração do Conselho. Então, ele cria o seu regimento interno para se administrar, mas ele depende para a sua constituição, para a sua formação, para a sua estruturação da administração pública municipal. Ok? Então, ele pode se auto-administrar e deve se auto-administrar. A administração municipal não vai intervir na criação do regimento interno do Conselho, mas ele não tem essa independência, ok? Então, a autonomia administrativa é uma característica, porque o Conselho pode, através do regimento interno, se regular, informar como que ele vai funcionar, com todas aquelas características que a gente já falou na aula anterior. A gente não vai entrar aqui, senão a gente toma essa aula toda. Outra autonomia é a autonomia financeira. Ah, mas você tem autonomia... Como é que é? Você tem o fundo, mas não tem autonomia financeira, porque quem administra o fundo é a administração municipal. Exatamente por isso que não é independência financeira. É uma autonomia financeira. Isso significa que o Conselho, enquanto gerente do fundo, ou gestor do fundo, vai definir, sem interferência da administração pública, aonde que vai os recursos. Isso é autonomia. Ele depende, sim, porque ele tem que quem administra é a administração pública municipal, é ela que vai olhar, por exemplo, os quesitos legalidade, e isso é importantíssimo da gente entender, porque quando a gente falar de marco regulatório, a gente vai precisar de dividir as etapas aí de seleção e de assinatura de contrato,
tá? São fases diferentes, feitos por órgãos diferentes. A seleção é pelo conselho, mas quem formaliza a contratação é a administração pública. Então, isso aqui, né, entendendo isso aqui, isso vai dar reflexo lá na frente. Então, ele tem sim uma autonomia financeira, porque ele que vai definir, independente, aí não vai poder, né, a administração pública não vai poder interferir na sua escolha de onde vai ser destinado o recurso. Então, vamos lá na prática. Eu tenho um recurso no fundo, tem 500 mil no fundo. E o Conselho define que esses 500 mil vão para a entidade de acolhimento institucional de criança e adolescente para fomentar o trabalho lá, para criar ações suplementares para poder dar melhor qualidade no atendimento a essas crianças. A administração pública pode virar e falar assim, não, isso não vai acontecer? Não. Por quê? Autonomia financeira. Quem gerencia, quem define, então, o uso do recurso do fundo é o Conselho. Então, lá, autonomia administrativa, se autorregulamentar, autonomia financeira, gerir o seu recurso, definir como se dá e a forma se dá e para onde vai esse recurso, sem precisar de autorização do órgão superior, né, de um outro órgão, aí nem tem, aí não é questão de hierarquia, né, desculpa, mas de um órgão anterior, e autonomia política. Ah, mas ele não tem autonomia política, não faz sentido, porque tem representante governamental e representante não governamental. Lembra que nós falamos não é independente. Ele tem a sua autonomia política porque ele defende quem são seus membros. Ele decide, quem são seus membros, principalmente, especialmente sociedade civil. É por isso que quando vou definir quem são os representantes da sociedade civil, eu preciso fazer isso via eleição. É importante a gente destacar aqui, teve um município que mandou um projeto onde previa a realização de a indicação dos seus membros da sociedade civil através de processo seletivo. Não pode, tá? Aqui é uma autonomia política, tá? É um órgão político, eles trabalham através de representação, ok? Então, tem sim que passar por um processo de votação ou de escolha entre os membros ali da sociedade civil daqueles que vão representá-lo lá no conselho. Então, tem que ocorrer esse momento ali de reunião dos conselhos, reunião das entidades, definição de quem vai se candidatar e realização dos votos para escolher quem vai ficar titular, quem vai ser suplente. Isso é necessário, ok? Por quê? Exatamente por causa da autonomia política. E aonde a gente vê o reforço dessa autonomia política? A forma e a regra que vai acontecer essa eleição, ela é definida exatamente pelo Conselho. O Conselho que vai criar como vai acontecer esse processo. Ele não precisa, por exemplo, observar as regras da eleição municipal. Ele pode simplesmente definir de outra forma, por exemplo, como é feito via de regra, através de uma Assembleia Geral. Faz-se uma Assembleia e nessa Assembleia, quem quiser candidatar, se candidata e vai por votação direta. Né? Os conselheiros vão lá por escrito ou mesmo em votação por visão, né? por observação, aonde cada um tem ali uma plaquinha e levanta a sua plaquinha para definir em quem votou. Ou mesmo aquele momento que se pergunta quem vota no fulano, e ele se levanta a mão e faz a contagem. A forma que vai se dar essa eleição, e vai se garantir essa autonomia política, é o Conselho que define lá dentro do seu regimento interno. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, essas são as 3 características principais do Conselho. E para o Conselho funcionar de forma eficiente e eficaz, é preciso trabalhar nele essas 3 autonomias. Além de todas essas características que a gente já falou aqui da sua definição, ainda temos que trabalhar essas 3 autonomias. A autonomia administrativa, o Conselho tem que fazer um bom regimento interno, criar um bom regimento interno, um bom instrumento que vai se regulamentar. Trabalhar de forma independente, de forma autônoma, sem observar a interferência de terceiros sobre onde vai ser utilizado aquele recurso, tá? Qual a política vai ser financiada, ou qual a estratégia que vai ser fomentada para a utilização do seu recurso. E ele precisa ter, sim,
um bom momento de representatividade para garantir a sua autonomia política. Tendo essas três características bem trabalhadas, bem fomentadas, o conselho se torna, então, um conselho muito forte que vai conseguir trabalhar suas funções ali, desenvolvendo ações voltadas à política da criança e adolescente. Tranquilo? Bom, nessa aula, é isso. A gente encerra aqui, então. Voltamos na próxima aula, encontro vocês lá. Até mais.